Olá, somos do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Estamos aqui para mais um estudo do Evangelho. Antes, vamos elevar nossos corações ao alto, agradecendo a Deus imensamente por essa oportunidade de mais um estudo do Evangelho de Jesus. Que nós possamos compreender na sua plenitude todo o ensinamento que o Mestre quer nos passar hoje. Que esses ensinos penetrem em nossos corações, em nossas mentes, para que possamos colocá-los em prática, galgando assim patamares maiores em nossa evolução. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E esse capítulo nós iniciamos na semana passada e devemos ter mais algumas semanas de estudo, porque ele é bem longo, ele tem 31 itens, são 13 mensagens psicografadas pelos espíritos superiores, tamanha é a importância do tema. E é um tema que é inerente a todos nós, porque todos nós sofremos. Nesta parte do Evangelho, nós começamos a compreender as bem-aventuranças de Jesus, aqueles discursos que Jesus fazia no monte, conhecido como Sermão do Monte, é o texto mais importante do Novo Testamento, porque ele traz a essência do cristianismo. É, sem sombra de dúvida, o núcleo da mensagem de Jesus e representa os principais pilares da nossa fé. Nesse capítulo, o Evangelho nos esclarece sobre a justiça das aflições, porque uns sofrem mais do que os outros, levando a nos entender essa desigualdade de sofrimento. E se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, com parcialidade. As agruras da vida, então, elas têm uma causa, e se Deus é justo, essa causa é justa também, é isso que estamos entendendo. Jesus esclarece aos aflitos que as compensações do sofrimento só podem se realizar em vida futura. Nós temos que entender o significado da dor com uma visão mais ampliada, não é? Sob a luz da dimensão espiritual. Porque se pensarmos que tudo termina no túmulo, então qual o sentido que tem para aqueles que sofrem a vida inteira, aqueles que já nascem sofrendo e chegam ao túmulo sofrendo? Vocês conhecem pessoas assim? Será que Deus nos criaria apenas para sofrer? No estudo da semana passada, nós entendemos que as causas dos problemas pelas quais passamos podem estar, então, nesta vida, erros cometidos nessa vida, ou originado em vidas passadas. Nós aprendemos que dentro dos planos que Deus tem para nós, e vamos lembrar, Deus nos criou espíritos simples e ignorantes para galgar, chegar à pureza, não é, espiritual. Então, as expiações, que são as sanções disciplinares, as reparações do mal que praticamos, bem como as provas que muitas vezes nós mesmos pedimos a Deus para a nossa evolução, elas vão nos burilando como a pedra que nasce bruta e que se torna um diamante. Precisamos acolher o sofrimento e refletir para procurar o seu significado. Porque toda dor tem o seu caráter terapêutico de aprendizado. E é isso que nós precisamos ver. Nessa semana, nós vamos esclarecer sobre algumas dúvidas importantes desse tema, como, por exemplo, como nós devemos nos comportar diante do sofrimento? Temos que nos conformar e esperar o sofrimento passar passivamente? Nós podemos nos lamentar? Podemos nos queixar? Podemos buscar ajuda? Se a dor acelera o nosso crescimento espiritual, então quanto mais aumentarmos essa dor, mais vamos evoluir, não é mesmo? Se pudermos ter um sofrimento voluntário, será? Se o sofrimento liberta das faltas passadas, então nós não podemos ajudar quem sofre. Temos que deixá-lo sofrer? Se o ajudarmos, nós estaremos interferindo nos desígnios de Deus?
Vejam que são dúvidas pertinentes. Nós vamos tentar esclarecer. Então, prestemos bem atenção ao que diz o Evangelho. Primeiro vamos falar da resignação, no item 12 desse capítulo 5, para quem quiser estudar depois, um pouco mais, se aprofundar. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o sofredor a aguentar com serenidade, sabendo que as dores deste mundo são o pagamento da dívida de faltas passadas ou provas que aceleram nossa evolução, como nós falamos. Suportadas pacientemente na terra, essas dores nos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. É a libertação. Mas se o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se do outro, poderá atrasar a sua libertação. Assim, se nós ficarmos murmurando o tempo todo nas aflições, se não as aceitarmos como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nossa dívida vai aumentar, mais dívida nós vamos contrair. E perderemos o fruto daquilo que já conquistamos em termos da colheita do sofrimento. Aí nós vamos ter que recomeçar, como se ao pagarmos uma dívida com muito sacrifício, nós contraíssemos outra de igual valor. Nós podemos suavizar ou aumentar o amargor das nossas provas pela maneira como nós encaramos o sofrimento. Se encararmos pelo prisma da vida espiritual, nós veremos a dor como um ponto no infinito, compreendendo-lhe a curta duração e reconhecendo que esse penoso momento logo passará. É o bem sofrer que fala o Evangelho. Nós temos que saber sofrer. Aquele que tem a certeza de que Deus não coloca fardos pesados sobre ombros fracos, não é? E que acredita em um futuro próximo feliz, longe de ficar se queixando o tempo todo, se lamuriando, perturbando a todos que estão em sua volta com as suas queixas, não é? Ele ora com fervor e agradece a Deus pelas dores que o faz evoluir espiritualmente. Já para aquele que vê a vida apenas corpórea, que se sente vítima do infortúnio, a dor parece interminável e o oprime com todo o seu peso. A inveja, o ciúme e a ambição que nutre em relação aos que julga serem mais felizes que ele, faz com que voluntariamente ele se condene à tortura e aumente ainda mais as suas misérias e as suas angústias. Além disso, nós sabemos que o constante pensamento negativo, ele tem reflexos danosos sobre o nosso corpo físico, anulando as nossas defesas. Além do que, a gente acaba atraindo espíritos inferiores que se afinizam, se comprazem com esse tipo de pensamento negativo. O espírito de Manuel, mentor de Chico Xavier, no livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico, no item 88, fala o seguinte: bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e a aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Mas na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir. Assim, quando a correção do Senhor alcançar teu caminho, aceita-a humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu.
bonita, não é? Portanto, é no momento de dor que nós precisamos demonstrar a nossa força. É quando Deus nos pede um testemunho de fé. Crer em Deus quando a gente está bem, quando a gente está tranquilo, sem sofrimento, é fácil. O difícil é quando estamos ali, no sofrimento, e que nós temos que dar realmente um testemunho de fé. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, perguntou ao Espírito de São Luís: os que aceitam resignados sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outros? Podem esses sofrimentos ser de proveito para outra pessoa, material e moralmente? E São Luís respondeu: sim. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. E moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Ser o exemplo. Que bom, não é? Mas vejam bem, nós não estamos aqui dizendo que nós não podemos colocar para fora o que sentimos, ainda mais no momento de dor. Por exemplo, é claro que se dermos uma topada no pé da cama, a gente vai gritar de dor. É óbvio. Mas nós não vamos chorar feito crianças, nós não vamos falar palavrões, xingar a cama, não é? Vamos expressar nossa dor com dignidade. Assim devemos agir diante do sofrimento, sem tanto alarde, sem incomodar o tempo todo as pessoas com as nossas lamúrias, com as nossas queixas, sem revolta, principalmente sem revolta contra Deus. Agora, tudo bem em aceitar as provas com resignação, mas podemos então fazer mais? Se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar aflições voluntariamente, procurar aflições que nos agravem as provas por meio de sofrimentos? Ou seja, podemos aumentar por nossa própria conta as nossas provas para acelerar a nossa evolução? Essa é uma dúvida. Os espíritos superiores dizem que há grande mérito nisso, mas, atenção, somente quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não há mérito algum quando se buscam os sofrimentos e as privações somente por egoísmo ou por fanatismo. E os benfeitores espirituais recomendam: orientai-vos com as provas que Deus vos manda e contentai-vos. Não lhe aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós exige o Pai. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, se deixais os vossos aposentos perfumados para irdes a mansarda infecta levar a consolação, se privais do sono para velar a cabeceira de um doente, vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso suplício, um verdadeiro e abençoado suplício. Assim estará fazendo um sacrifício que Deus abençoa. Uma outra pergunta que surge nesse contexto é a seguinte: se passar por provas significa crescimento espiritual, é lícito a um homem abrandar as suas próprias provas? Por exemplo, é lícito aquele que se afoga procurar salvar?
ao que está doente chamar o médico? Ora, as provas têm por fim também exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar, as consequências dos males que não lhe seja possível evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar, mas nunca, porém, se lançar a uma negligência, uma preguiça, não é? Isso não seria uma virtude. Deus nos facultou a inteligência e colocou o progresso material ao nosso alcance justamente para procurarmos a melhoria. Ora, por que a medicina avança tanto, a ciência avança tanto? É lícito, pois, lutarmos pelas soluções, desde que essas, obviamente, não prejudiquem aos outros e que estejam dentro das leis morais. Portanto, pensar que, estando na Terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso sem nada a fazer para atenuá-las, ou pior, que devemos contribuir para que elas sejam ainda mais proveitosas, tornando-as mais vivas, tomando mais dores, é um grande erro. É certo que as nossas provas têm que seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas nós conhecemos esse curso. Nós sabemos até onde as provas têm de ir. Sabemos se o nosso Pai misericordioso não terá designado um fim a elas no momento propício? Uma outra questão que surge também, quando falando dessas provas e expiações, pode alguém colocar um fim às provas do outro, do seu próximo? Ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso também? E aí, quem nos responde é o Espírito Bernardim no Evangelho. Ele diz o seguinte: sabeis se a providência vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Não digais, pois, quando virdes atingido um de vossos irmãos: é a justiça de Deus. Dizei antes: vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, com mais paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não deu a mim, também como prova, como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, diz o Espírito Bernardim, nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Bem esclarecedor, não é? Ou seja, temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para abrandar as nossas provas e a dos outros, mesmo que essas sejam para o nosso crescimento espiritual. Sairemos ganhando todos nós. Muitos também se perguntam: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? E esta é uma dúvida constante. Vamos supor, um homem está agonizante, como uma presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será caridoso da nossa parte poupá-lo dessa agonia, apressando-lhe o fim? Recorrer à eutanásia, por exemplo? Categoricamente não. Nós sabemos os planos de Deus? Os médicos nunca erraram nas suas previsões, nos seus diagnósticos? Ainda que o moribundo haja chegado ao último extremo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. Deus pode conduzir um homem até as portas da morte do corpo físico, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar
a si e alimentar ideias diferentes daquelas que tinha. E são muitas as experiências de quase morte que nós já vimos, nós conhecemos. Pessoas desenganadas que voltam e que mudam radicalmente sua forma de ser, de pensar sobre a vida, tornando-se mais espiritualistas, passam a rever seus valores sobre o que realmente importa. Eis a obra divina do Senhor. E mesmo que a morte do corpo físico venha a acontecer, nós sabemos que este sofrimento dos últimos momentos ele é importante para a depuração do espírito, para depurar um pouco mais antes da reentrada no plano espiritual, antes da volta à nossa pátria espiritual. Vamos lembrar, meus amigos, como nós já estudamos em Evangelho de semanas anteriores, que a felicidade não é deste mundo. Como nós vimos, não é? Nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Neste mundo, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria a cumprir, sua cota de sofrimento e de decepções. Entretanto, apesar das vicissitudes desta vida terrena, o homem poderia ao menos gozar de relativa felicidade se não a procurasse nos gozos materiais, em vez de procurar nos gozos da alma, que são imperecíveis. Procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo. O homem cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Aquele que sabe orientar-se, contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é sempre tranquilo, porquanto se olha sempre debaixo de si e não para cima, vê sempre as criaturas que têm menos do que ele, e assim ele fica calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E é assim, muitas vezes, nós contraímos os nossos tormentos, não é, gente? Basta refletir sobre a origem dos nossos problemas e a gente vai ver lá no fundo que grande parte deles ocorre por conta de nós mesmos, pela nossa soberba, pelo nosso ciúme, inveja, cobiça, preguiça, pelo nosso desejo material. A gente vai desejando o material, desejando cada vez mais, tem uma coisa que é outra coisa, que é mais acima, e a gente, essa coisa de querer mais, isso vai fomentando em nós sentimentos de baixo valor, que muitas vezes nos fazem sofrer, nos traz dores. Porque somente a realização plena do nosso propósito de vida é que satisfaz a fome essencial, os reais anseios do coração. Olha lá, a realização plena do nosso propósito de vida é que satisfaz a fome essencial, os reais anseios do coração. E quando esse propósito é elevado, quando está ligado a causas espirituais, quando está ligado a algum tipo de dedicação ao outro, à caridade, isso traz sentido e significado à nossa essência, à nossa existência. Somente isso traz sentido e significado, pois foi para isso que Deus nos criou, para ajudarmos uns aos outros na escalada da evolução. Como disse certa vez um filósofo, somente quem sabe o porquê da vida é capaz de suportar o como. Somente quem sabe o porquê da vida é capaz de suportar o como. As agruras dessa jornada terrena. O despertar para isso nos afasta dos tormentos voluntários e insanos. Quais pensamentos têm habitado as nossas mentes? Vamos lembrar do Mestre Jesus. Onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se buscarmos as causas das nossas dores, vamos ver que na maioria elas estão ligadas a questões materiais. Quanto tempo e recursos
nós vamos dedicar a esses tesouros que não satisfazem a fome do coração. E assim, meus amigos, nós chegamos ao final de mais um Evangelho do Cristo para nossa reflexão e aprendizado. Esse capítulo tão importante que fala das aflições, que nos orienta a suportá-las sem queixas, sem tantas queixas, sem tanta lamúria, com resignação, mas com inteligência, buscando as soluções, ajudando o nosso próximo a amenizar também as dores dele, porque amenizando as dores do outro, nós estaremos nos ajudando. Às vezes, quando estamos com muita dor, muito sofrimento, uma oração nos ajuda tanto, nos alivia tanto. E se for uma oração ainda por outro, isso nos traz ainda mais benefícios. Para encerrar, nós trouxemos um poema da nossa querida e saudosa Terezinha Oliveira, que dedicou toda a sua vida a espalhar os ensinamentos de Jesus e a doutrina dos Espíritos. Este poema ele fala das aflições, trazendo um paralelo com a chuva, não é, que está tão forte nessa época do ano, e o título é A Chuva e a Dor. Se a chuva é recusada pela terra, formam-se o pantanal e a corredeira, que destroem vingativos a hostil hospedeira. Mas se amiga e fraterna ela os braços de serra e as águas acolhem em seu interior, a semente germina e desabrocha a flor. Se a alma em revolta não aceita a dor, surgem o desespero e a amargura, que consomem e maltratam a infeliz criatura. Mas se ela abraça o sofrimento benfeitor, ressurge diferente, transformada, melhor, mais sábia e forte, em Deus purificada. Vamos então agradecer mais uma vez ao Pai por essa mensagem tão bonita do Evangelho, que tanto nos consola, que tanto nos esclarece, que tanto abre a nossa mente e nosso coração para o que tem que ser, porque é a mensagem de Jesus para nós. Senhor, nos ajude nesta caminhada terrena tão difícil, mas com o seu consolo espiritual e com o aprendizado do Evangelho, temos as armas poderosas para combater o mal. Que estejamos sempre firmes neste propósito, Senhor. Ilumine nossos caminhos. Muito obrigada. E obrigada a todos pela atenção.